Vamos lá, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Oi, Pro, boa noite, sim. Então, tá bom. Boa noite, Jane. Bem-vindos, pessoal. E aí, como é que foram na atividade 1? Tranquilos? Sim, tranquilo, Ana. Perfeito. Então, ó, vamos lá. Atividade 2. Vocês vão enviar o que vocês já fizeram na atividade 1, somados. Então, vocês vão acrescentar aquilo que vocês já têm na atividade 1, vocês vão acrescentar a fundamentação teórica, o cronograma e as referências bibliográficas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de citação de texto, dessa parte toda de fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? Agora é o momento de vocês começarem a detalhar o trabalho de vocês, tá? Então, vocês vão escrever um texto mais detalhado. Tá? Lembra que vocês mandaram a introdução, que era uma coisa bem resumida sobre o tema? Agora vocês vão detalhar sobre esse tema, tá? Então vocês vão começar a discorrer sobre o assunto. Para que isso aconteça, vocês precisam pegar artigos científicos e construírem o texto a partir da ideia de outros autores, porque está fazendo uma revisão bibliográfica. Então, nós vamos pegar os autores que falaram sobre o tema que a gente está trabalhando e a gente vai escrever o nosso próprio texto. Então, quando a gente fala de citação de texto, o que é isso? Então, vocês foram lá, pegaram o texto do Silva e Brás, tá? Então, dos autores Silva e Brás, que dizia o seguinte: a fisioterapia é uma ferramenta extremamente importante na reabilitação cardíaca de pacientes infartados. Um exemplo, tá? Vocês querem usar esse trecho. O que vocês não podem fazer? Escrever exatamente como o Silva e o Brás colocaram lá no texto deles. Então, o que vocês vão colocar? Vocês vão ler o texto e vocês vão escrever com as palavras de vocês aquilo que os autores disseram. Então, vocês vão dizer lá: a reabilitação cardíaca é algo importante para pacientes infartados. Vocês disseram a mesma coisa com as palavras de vocês. É uma interpretação, certo? Para isso, vocês precisam dizer no texto de vocês quem foi o autor que teve aquela ideia. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de uma técnica de fisioterapia, se eu for falar de Pilates, não fui eu que criei a técnica de Pilates. Não fui eu que descrevi a técnica de Pilates. Não fui eu que estudei na prática os benefícios da técnica de Pilates. Então, quando eu for falar do Pilates, para eu ter propriedade de falar dele, eu vou colocar aquilo que outras pessoas já estudaram, certo? E isso são citações. São trechos que a gente retira de documentos que a gente consultou, que a gente leu, que a gente verificou, e aí a gente coloca com as nossas palavras. Tudo bem? Gente, vocês estão vivos?
Tudo bem, Pro, tá ouvindo sim. Tudo Então, certo, tá Pro. bom. Então, perfeito. O que a gente tem? Quais são as formas? A gente vai manter sempre o uso da normativa da ABNT, que esse é o uso do trabalho de vocês, normas da ABNT. E a gente tem 3 tipos de citação que a gente pode fazer. Citação direta, Pro, indireta... licença. Oi, diga, A senhora amor. colocou para gravar? Coloquei. Ah, beleza. Obrigada. Mas tá gravando. Então, a gente tem lá citação direta, citação indireta e citação de citação. O que nós vamos combinar? Hoje, com o avanço da internet, a gente não utiliza mais citação de citação. Então, essa esquece. Nós não vamos usar, certo? Citação direta é o quê? É copiar, transcrever o texto exatamente igual ao que o autor que eu fiz a leitura escreveu, certo? Isso é citação direta. Não utilizem muito, só se for extremamente necessário. Se você precisar pegar uma frase pontual, que você quer usar exatamente as palavras do autor, você pode utilizar, mas evitem utilizar a citação direta. Por quê? Imaginem o seguinte: eu vou fazer então meu artigo, Ana, vou fazer o meu trabalho usando só a citação direta. Vai virar um plágio, porque você vai colocar tudo entre aspas, você copiou tudo da ideia de outros autores. E não é essa a ideia quando a gente faz um trabalho científico. A ideia é que eu possa interpretar e fazer um novo texto, baseado naquelas informações que eu li, mas não exatamente igual, tá? Não é uma cópia. Então, a citação direta, vocês vão fazer só se for um trecho estritamente necessário. Eu preciso, Ana, copiar essa frase exatamente do jeito que o autor disse, porque senão eu não vou conseguir dar sentido aqui para aquilo que eu quero. Ok, mas evitem o máximo que vocês puderem. Então, a maior parte das citações que vocês vão ter no texto de vocês de fundamentação teórica é a citação indireta, ou seja, é aquele tipo de coisa que vocês vão ler o texto, escrever com as palavras de vocês e dizer, olha, essa ideia aqui eu peguei de fulano, né? Eu me baseei para escrever esse texto nessa ideia aqui do Silva e Brás, por exemplo, tá? Se forem usar a citação direta, lembrem o seguinte, toda citação direta tem que vir entre aspas, tá? Se for curta até 3 linhas, tá? Se for curta, pode estar no meio do texto de vocês, não precisa estar diferenciado, tá? Se for uma citação longa, com mais de 3 linhas, aí tem que estar assim, ó. Recuada, tá? Vai estar com a margem à direita, não à esquerda, para diferenciar do seu texto, tá? Quando fizerem, se forem usar alguma citação direta, sempre vai precisar colocar, entre aspas, nome do autor, dos autores, ano e página, porque aí eu tenho que dizer qual é a página de onde eu tirei, tá? Não vou discorrer muito sobre citação direta, porque a gente praticamente não usa, tá? Então, se tiverem dúvida, depois eu vou mandar esse material para vocês poderem consultar, tá? Mas evitem as citações diretas. Aqui a gente vai se deter mais nessa aqui, então. Citação indireta é aquela que eu vou transcrever com as minhas palavras, né? Eu não vou utilizar as palavras do autor, eu vou escrever com as minhas palavras. Se eu estou escrevendo com as minhas palavras, eu não preciso colocar entre aspas, mas eu preciso dizer qual foi o autor que eu me baseei para escrever aquilo, tá? Então, ó, um exemplo que tem aí para vocês. Vocês têm 2 formas de colocar a citação indireta. Pode colocar no começo do texto, quando vocês vão iniciar o texto de vocês. Então, vocês vão dizer assim, por exemplo, de acordo com Freitas, aí é só a primeira letra maiúscula,
E eu vou colocar entre parênteses o ano da minha publicação, da publicação que eu estou utilizando, e vou terminar de escrever a minha frase. Então, de acordo com Freitas, 1989, a cultura organizacional pode ser identificada, blá, blá, blá. Tudo bem? Ou então, a forma mais comum, que é esse segundo exemplo aqui, ó. Você escreve o seu texto, no final da frase, você coloca entre aspas. Tudo em letra maiúscula. O sobrenome do autor e o ano. Na citação indireta, não preciso colocar a página. Só autor e ano. Não preciso colocar página. Mas precisa estar tudo em caixa alta, se tiver no final do texto, se tiver dentro do texto, no início, como esse primeiro exemplo aqui, aí só a primeira letra maiúscula e o ano entre parênteses. Tudo bem? Tudo. Tá? Como é que vocês vão colocar isso depois nas referências bibliográficas? A referência bibliográfica vai vir tudo por ordem alfabética, tá? Lembrem o seguinte, ó, sempre vai utilizar o sobrenome do autor. Então, por exemplo, se vocês forem pegar um artigo que eu fiz com a colega Yuri, que nós temos artigos publicados, Suda e Coelho, 2011. Tá? Sempre pelo sobrenome. Nas referências bibliográficas, então, vai aparecer em ordem alfabética. E aí precisa estar bonitinho todo o texto. Então, como é que vocês vão colocar nas referências? Se for livro, então tem aqui, citação de livros nas referências bibliográficas, tá? Se for um único autor, sobrenome do autor, nome do livro em negrito ou itálico, vocês vão escolher, edição, local e o ano. Se for até 3 autores, todos os sobrenomes separados por ponto e vírgula. Coelho, Suda e Silva, por exemplo. Se forem mais de 3 autores, vocês podem utilizar isso aqui, ó. Coloca o nome do primeiro autor e vão utilizar a expressão et al, que deve estar em itálico, porque é uma expressão em latim. Ou et al significa e colaboradores. Então, vai entrar e col, C-O-L, tá? Que é outra forma de colocar. Isso nas referências bibliográficas. Se forem artigos científicos, ó, tem outra maneira de colocar, tá? Então, tudo tá aqui bonitinho e também tem para vocês lá. Eu vou contar um pulinho do gato aqui. Deixa eu parar de compartilhar um pouco a tela com vocês, para vocês não ficarem tontos de tanto que eu vou e volto. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês. Ó. Peguei um artigo aqui qualquer da Cielo. Entrei lá na Cielo, encontrei um artigo que era do meu interesse, e aí eu vou utilizar esse artigo. Se eu for utilizar esse artigo aqui, como é que a gente vai fazer? Ó, autoria, então eu vou ver lá o nome do autor, certo? Ó. Galeguilos, Carnucci, Guerra. Então, tem 3 autores, eu vou colocar os 3, tá? Galeguilos, ponto e vírgula, Carnucci e Guerra.
que são os sobrenomes, tá? Esses são os autores. Esse que eu vou usar na citação. Então, vai ficar dessa forma e eu coloco o ano do artigo aqui, ó, 2022. Ó, de outubro a dezembro de 2022. Isso para fazer a citação do texto, certo? Quando eu vou fazer a minha referência bibliográfica, ó, que é isso aqui. Deixa eu chegar no final desse artigo para mostrar para vocês. Aí eu vou colocar o nome, o título do artigo, o nome da revista, ó. Exatamente assim. Ó lá, Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria tal, Costa Mendonça Santos. Ó, tá bonitinho. Se eu peguei um artigo da Cielo, presta atenção. 3 pontinhos, tá? Como citar este artigo? Olha aqui. Vocês têm Vancouver, American Psychology, isso são as formas de citação. Outros formatos de citação. Vamos ver se ele vai puxar. Pronto, ó. Eu coloquei aqui outros formatos, porque ele me dá o artigo no formato que as revistas usam, né? Que é o Vancouver, uma boa parte das revistas usam Vancouver. Aqui eu coloquei outros formatos. Viram que apareceu aqui nessa caixa de texto embaixo? Esse é o formato ABNT. Olha lá. Galeguilos, vírgula, VSB, que são as iniciais do nome. O nome, né, de todos os autores. O nome do artigo, Educação Física e a Formação em Saúde. O nome da revista em negrito, volume, número, páginas do artigo e o ano. Ó. Copia, cola nas suas referências bibliográficas, você já tem a sua citação em formato ABNT. Tudo bem? Sim. Então, esse é um recurso que facilita bastante a vida de vocês na hora que vocês vão fazer as referências bibliográficas. Ah, Ana, mas eu peguei lá um artigo do Ministério da Saúde, como é que eu cito? Aí, lá no modelo que vocês têm do TCC, vocês têm todas as formas de referência bibliográfica que podem existir. É só buscar e fazer exatamente como está no modelo, tá? Mas a maior parte dos artigos vocês vão pegar no Google Scholar, no Cielo, todos eles têm essa ferramenta que vocês podem puxar a referência bibliográfica, tá bom? Vamos lá, dúvidas? Pro, Diga. no dia 26 de março, eu enviei minha atividade achando que ele ia devolver a tempo. Porém, minha nota não foi razoável. Eu já fiz a correção, mandei agora dia 20, só que ainda não tive retorno. Eles vão corrigir a primeira atividade? A primeira você não vai ter direito à mudança de nota, Diane. Vai ficar a nota que você enviou. O que você vai fazer agora é o seguinte. Você vai montar o quanto antes a atividade 2 e você vai enviar antes do prazo final. Se vocês enviarem até 7 dias úteis para o prazo final, eles não vão dar a oportunidade de vocês terem melhoria de nota. Então, o que eu oriento vocês? Sempre enviar com pelo menos 12 dias, 15 dias antes do prazo final.
que é para ter oportunidade de melhorar a nota. Então, no dia 20, eu mandei, corrigi o que a pessoa falou que eu tinha errado, o objetivo, e introduz o tema. Aí eu já fiz a parte 2 e já mandei. Será que vai corrigir o meu objetivo? Aí ela vai corrigir tudo, que você já mandou com a atividade 2, certo? Sim. Então, você já fez essa parte de fundamentação teórica. Correto. Aí ela vai corrigir tudo, e aí ela vai te dar a oportunidade de você mandar de novo com as correções que ela fizer para melhorar a sua nota. É que eu fiquei com muito medo. Então, a média, atividade 1 vale 4.000, atividade 2, 4.000. A média é 4 para passar? A média é igual, é 6 mil pontos, porque todas as atividades somadas vão dar 10 mil pontos, certo? Todas do portal, mais o TCC? Porque essa tem peso 2, não tem? Deixa eu puxar aqui Essa aqui tem peso 2, não tem? Para mim é 4.000 e 4.000, atividade 1 e 2. Então, a média é o mesmo que vocês têm nas aulas teóricas, 6. Deixa eu puxar aqui o manual para a gente ver as notas. Ó, a avaliação. A atividade 1 tem peso 4. E a atividade 2 tem peso 6. Então, a atividade 1 vale de 0 a 4 mil pontos. E essa atividade 2 vale de 0 a 6 mil pontos. Vocês têm que somar entre a atividade 1 e 2 para ter a nota para passar de 6 mil pontos, que é a média de vocês, a média 6. Ah, agora entendi. Entendeu? É a somatória. A atividade 1 para vocês é de 0 a 4 mil pontos. A atividade 2, como ela tem peso 6, é de 0 a 6 mil pontos. Então, como você já enviou agora, bem antes do prazo, ela vai te enviar o retorno com as alterações, se tiver alteração para fazer. E aí, ela te dá a oportunidade, porque você tem tempo, você vai poder enviar de novo. Por exemplo, fiquei com, sei lá, Ana, fiquei com 3 mil pontos, vamos supor, tá? Isso é uma suposição. Ela vai mandar o que precisa ser corrigido. Você faz as correções, manda para ela de volta e fala assim, agora ficou perfeito, vou ficar com 6 mil pontos. Ela pode te dar, porque daí você tem prazo para fazer isso. O que não dá é para mandar nos 7 últimos dias. Porque aí, se você mandar nos 7 últimos dias do prazo, não dá tempo delas te enviarem para fazer a correção novamente e melhorar a nota. Entendeu? Eu vi no manual que é 10 dias úteis antes da data. Foi isso que atrapalhou. São 10 dias úteis. Então, assim, eu sempre falo para vocês, mandem o quanto antes, que não tem problema se tiver erros, porque vocês vão ter oportunidade de melhorar. Entendeu? Agora, se manda no último prazo, aí você não tem oportunidade de melhorar a nota. Tá? Então, assim, nessa segunda atividade, vocês vão mandar o que já estava na atividade 1, vão acrescentar a fundamentação teórica, onde vocês vão discorrer mais sobre o tema de vocês, né? Detalhar, usar as citações, vão colocar as referências bibliográficas e vão inserir o cronograma. O cronograma
precisa estar do jeito que está lá no modelo. O que vocês vão mudar? No TCC1, vocês estão fazendo agora, nós estamos em abril, né? Então, vai ser, vocês vão ter o ano todo, vocês vão ter lá de janeiro até dezembro de 2025. O cronograma, ele é um planejamento. Então, vocês vão colocar aquilo que vocês já estão fazendo e vocês vão colocar o que vocês já farão no próximo semestre. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o modelo para mostrar para vocês. Então, o cronograma, vocês só vão atualizar as datas, né? Mas não é para modificar aquele quadro de cronograma que está lá para vocês. Ele não deve ser modificado. O que vocês vão modificar são os xizinhos daquilo que vocês estão fazendo naquele momento. Mas é um planejamento. Então, vai ter que ir o cronograma completo, incluindo do próximo semestre. Não é para tirar a parte do próximo semestre. Porque tem gente que vai lá no modelo e apaga e deixa só o do primeiro semestre, que é o ano que vocês estão cursando. Não é para fazer isso, é para mandar o cronograma completo. Senão, eles devolvem para vocês marcando como um erro, tá? Então, não é para alterar, porque justamente o cronograma é um planejamento, e vocês estão se organizando para o que vocês estão fazendo agora e para o que vocês já farão no próximo semestre, tá? Então, vocês vão deixar o cronograma bonitinho do jeito que está lá, tá? Vocês só vão atualizar o que vocês já fizeram e o que vocês farão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Estou abrindo aqui. Deixa eu ver só se ele vai ficar de um tamanho que fica visível aí para vocês. Ó, vai estar lá para vocês dessa forma aqui. O que vocês vão atualizar? Vocês vão atualizar isso aqui só, ó. Data 2025/1, 2025/2. Tá? É isso que vocês vão atualizar. Por quê? Vocês vão colocar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março e abril, vocês utilizaram para escolher o tema e definir o problema. Vocês utilizaram para definir os objetivos. A partir agora de abril, vocês já estão fazendo a parte de fundamentação teórica. Então, tá aqui, ó, pesquisa bibliográfica e fundamentação teórica, ó, abril e maio. A metodologia, a entrega da primeira versão, vocês podem deixar do jeitinho que tá aqui, tá? Não precisa mudar muita coisa, não, tá? E aí, vocês vão colocar nessa outra tabela aqui, 2025/2. É isso que é para atualizar, porque isso é um cronograma daquilo que vocês vão seguir, ó. No próximo semestre, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma revisão, né, de tudo que vocês já fizeram. Vocês vão elaborar a introdução, vocês vão fazer a estrutura, o desenvolvimento do trabalho, vocês vão entregar as etapas do TCC. Tudo bem?
Então, não é para apagar essa parte do 2024/2, é simplesmente para escrever aqui 2025/2, porque nós estamos em 2025/1, então vocês vão mudar aqui a data, 2025/1 e 2025/2, não é para tirar nada dessa tabela, porque vocês já estão fazendo a programação para um ano. Tá? É isso que é um cronograma. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho científico, a gente elabora uma previsão daquilo que eu vou fazer em cada mês. Então, esse mês eu vou levantar os artigos, vou selecionar os artigos que eu vou usar. O mês que vem eu vou elaborar o texto. No próximo mês eu vou fazer a revisão das citações. O próximo mês eu vou descrever as revisões, as referências bibliográficas. Então, é uma previsão daquilo que a gente vai fazer, é um planejamento. Por isso que a gente não corta, a gente já faz um planejamento do ano inteiro. Tudo bem? Sim, Ana, deixa eu só te perguntar. Como eu tô fazendo o 1 e o 2 junto agora, né? Eu tinha preenchido, eu acho que só a primeira parte ali mesmo, do 1. Deixa do jeito Não, que tá ou eu deixo só no 1 mesmo? não, vai preencher as duas partes. Tá. Não, tá Preenche bom. o cronograma completo, do 1 e do 2. Tá bom. Tá? Então, preenche direitinho o cronograma completo. Como você já fez toda a fundamentação teórica do artigo, o que você vai fazer é, para essa fundamentação teórica que você vai enviar, como ela é um pouco mais resumida, né? Acho que são 5 páginas, você resume o que você já tem do seu artigo. Tá. Tá? E envia como fundamentação teórica. Então, você já tem as citações, você já tem as referências bibliográficas, aí você só vai mandar, Sim, tá. Certo. tá? Tá bom, obrigada. Nada. Que mais, gente? Vai perguntando que daí eu vou lembrando se eu tenho que falar alguma outra coisa. Pro, uma curiosidade, o TCC2 é a montagem do banner, é isso? TCC2 é a montagem do artigo científico e no final tem o banner de apresentação. O que vocês estão Entendi. elaborando agora é um projeto. Então, é algo mais resumido, mais enxuto. No TCC2, vocês vão escrever o artigo completo. Que mais, gente? Por mim, era só isso mesmo, Pro. Obrigada. Ó, alguém mais tem dúvidas? Não? Tudo tranquilo? Tudo certo, Ana. Perfeito. Então, ó, vamos combinar o seguinte. Vou mandar depois no grupo para vocês a gravação, tá? Vou mandar os slides das citações e referências bibliográficas só para ser mais um auxílio de orientação aí para vocês, porque vocês têm isso também, está no modelo, tá? Então, lá no modelo de vocês tem todas essas regrinhas e tal. Façam isso para montar as referências bibliográficas, que fica mais fácil. Quando vocês pegam na Cielo, já coloca lá como citar, que já vem bonitinho na versão ABNT, tá? E aí vocês conseguem. Às vezes, só na hora de colar, vai ficar. Aí vocês têm que reescrever, porque às vezes fica aqueles buracos, sabe, de espaço. E aí, às vezes, vocês têm que reescrever, mas é só reescrever copiando, porque daí não tem erro, tá? Vai estar certinho já no modelo que vocês precisam entregar. Tudo bem? Tranquilo. Ótimo. E aí, qualquer dúvida que tiverem, vão mandando no grupo para a gente ir se conversando.
Vocês têm um grupo de TCC 1 só? Tem sim. Jane, manda mensagem para mim para eu lembrar qual é o grupo, porque às vezes eu mando no grupo errado. E aí eu mando direitinho para vocês. Mas qualquer coisa pode me chamar no grupo que a gente vai conversando, tá bom? Acabei de dar boa noite no grupo. Ótimo, perfeito. Que aí ele fica bem de cara para mim para eu não perder qual grupo que é. Combinado? Fechou, Pro. Perfeito, gente. Então, uma boa noite para vocês e conforme forem elaborando, se tiverem dúvidas, é só perguntar, tá bom? Tá certo, Ana. Obrigada. Boa noite. Obrigado, boa Boa noite. noite.